Você já notou como algumas pessoas parecem entrar num ambiente e mudar completamente a vibração do lugar? Ou como certos espaços nos fazem sentir acolhidos e revigorados, enquanto outros nos deixam inquietos, esgotados, até mesmo sem explicação? Isso vai muito além daquilo que a ciência moderna está acostumada a considerar. O corpo humano, embora pareça apenas físico à primeira vista, abriga uma rede invisível de canais por onde circula uma energia sutil e vital. Esses canais, conhecidos como nadis no yoga e meridianos na medicina tradicional chinesa, são como fios de luz que alimentam cada parte do nosso ser, mesmo que nenhum aparelho consiga medi-los ainda. Eu mesmo, confesso, costumava achar isso tudo muito etéreo, como se fosse apenas linguagem simbólica, usada por pessoas místicas para explicar o que não se entendia. Até que um dia, durante um retiro de silêncio e meditação, algo aconteceu. Um calor suave começou a subir da base da minha coluna. Era como um líquido morno, calmo e ao mesmo tempo profundamente transformador. Não havia crença ali. Era experiência direta. E foi aí que percebi. Talvez estejamos vivendo em um corpo que sabe muito mais do que nossa mente permite acessar. No centro dessa rede energética, 3 canais são considerados os mais importantes para o despertar espiritual: Ida, Pingala e Sushumna. Esses caminhos são mencionados em textos antigos, desde os Vedas da Índia até manuscritos tântricos do Tibete e da Caxemira. A pergunta é: por que culturas tão distantes e separadas pelo tempo descreveram com tanta semelhança estruturas que jamais foram vistas com os olhos físicos? Segundo o texto clássico Shiva Samhita, existem cerca de 350 mil nadis no corpo, mas esses 3 são o núcleo. Não servem apenas para mover energia, eles são a arquitetura invisível da nossa própria consciência. Você pode achar que isso soa como pseudociência, e está tudo bem, mas é bom lembrar, durante séculos, a humanidade não fazia ideia da existência de ondas de rádio, raio-x ou até mesmo do DNA. O invisível de hoje pode ser o evidente de amanhã. O canal Ida, por exemplo, é associado à energia feminina lunar. Para quem desenvolve a percepção sutil, ele se mostra como uma corrente prateada ou azul clara que percorre o lado esquerdo da coluna até a narina esquerda. Ida rege a intuição, os sonhos, a criatividade e tudo que se esconde abaixo da superfície da mente. Alguns praticantes relatam que, quando esse canal está totalmente ativo, surge um gosto doce na parte de trás da garganta, algo inexplicável, mas descrito nos textos tântricos como o néctar divino. Talvez seja apenas uma liberação de endorfinas, ou talvez seja algo que nossa ciência ainda não aprendeu a decifrar. Pingala é o oposto complementar, canal solar, masculino, de cor dourada ou avermelhada. Ele corre pelo lado direito da coluna, terminando na narina direita. Está ligado à ação, à lógica, ao intelecto e à consciência desperta. Em termos modernos, se conecta ao sistema nervoso simpático, aquele que entra em ação quando estamos sob pressão. Textos antigos dizem que Pingala transforma energia bruta em força espiritual. Relatam que, ao dominar essa corrente, o corpo se torna leve como uma pena, e não no sentido de flutuar no ar, mas como se estivéssemos livres do peso das preocupações, do medo, da limitação física. Não seria essa leveza interna um tipo de levitação espiritual? E no centro disso tudo está Sushumna, o canal principal, que percorre a coluna de baixo até o topo da cabeça. Ele só se abre quando Ida e Pingala estão em equilíbrio, como se a harmonia entre mente e coração abrisse uma ponte direta para o divino. Dentro de Sushumna, existem 3 subcanais ainda mais sutis: Vajra, Chitrini e Brahmanadi. É por essa trilha oculta que a energia conhecida como Kundalini desperta e acende. Mas não se trata apenas de energia. Trata-se de consciência desperta, de um novo olhar sobre a vida. Agora, eu não estou pedindo para você acreditar nisso tudo. Estou apenas te convidando a observar. E se parte da sua sabedoria mais profunda estiver adormecida, esperando apenas o momento certo para despertar? Aceitar certas ideias como modelos de realidade, em vez de verdades absolutas,
pode ser uma chave poderosa para o crescimento interior. O ceticismo, quando equilibrado, é uma forma de inteligência. Ele protege contra ilusões, mas se usado em excesso, pode bloquear experiências transformadoras. E se, em vez de rotular essas ideias como verdades ou mentiras, nós as encarássemos como mapas? Mapas não são o território real, mas ainda assim, ajudam a atravessar terrenos desconhecidos. Quando falamos de energia sutil, os três nadis, Ida, Pingala e Sushumna, formam um cruzamento de forças invisíveis, mas profundamente influentes. Em seu ponto mais baixo, esses canais se encontram no chakra Muladhara, na base da coluna. É aqui que a energia conhecida como Kundalini Shakti repousa, adormecida. A tradição a chama de Yukta, unida, mas ainda selada, como uma porta trancada que guarda algo imenso. Na parte superior, esses mesmos canais convergem no Ajna, o chakra do terceiro olho. Esse ponto é chamado Mukta, liberto porque aqui as energias se elevam além das limitações do corpo físico. É como se a consciência passasse por uma fresta secreta, cruzando o limiar entre a mente e o infinito. Antigos textos como o Visuddha Siddhanta descrevem esse ponto como a entrada para o lótus de 1000 pétalas, símbolo da plena expansão da consciência. O Shivaísmo da Caxemira oferece uma visão ainda mais profunda. Ele nos convida a ver Shiva, a consciência, e Shakti, a energia, não como opostos, mas como um casal eterno em dança. Só o ego vê separação. Na verdade, tudo é uma só vibração, uma fusão eterna. Segundo Abhinavagupta, o despertar espiritual verdadeiro não é apenas mover a Kundalini, mas permitir que Shiva e Shakti se abracem em plenitude. Esse estado transcende até mesmo os opostos da energia transcendental e imanente. É a união total, energia e consciência fundidas em um só ser. Mas calma, isso não significa que devemos abandonar a ciência moderna ou descartar os avanços da medicina contemporânea. Pelo contrário, essas visões não precisam competir, elas podem se complementar. Quando desenvolvi uma dor crônica nas costas, procurei ajuda com um fisioterapeuta, mas também fui orientado por um instrutor de yoga especializado em energia sutil. A união dessas abordagens me trouxe mais alívio do que qualquer uma isoladamente. E não é raro ouvir histórias parecidas. Dentro dessa tradição, há também uma descrição refinada da criatividade, conectando seus fluxos aos três nadis. Paravisara representa o fluxo superior, ligado à consciência pura. Paravisara é o fluxo intermediário, que equilibra consciência e energia. E a Paravisara é o fluxo inferior, associado à manifestação concreta no mundo físico. Mestres antigos sabiam reconhecer e trabalhar esses fluxos com precisão por meio da respiração, do som, da presença. Eles não apenas falavam de transcendência, mas a praticavam nos detalhes do corpo. E mesmo que isso soe esotérico à primeira vista, hoje a neurociência começa a confirmar algo semelhante. A respiração tem o poder de alterar os estados mentais, afetar o sistema nervoso e criar realidades internas diferentes. Ou seja, o que os antigos perceberam intuitivamente, agora começa a ser validado por máquinas modernas. A tradição taoísta da China, por exemplo, trouxe um paralelo interessante com sua prática da órbita microcósmica. Neste sistema, o canal da concepção, Renmai sobe pela frente do corpo, ecoando os aspectos de Ida. O canal governador, Dumai, percorre as costas semelhante a Pingala. Quando a energia flui continuamente entre os dois, num ciclo harmonioso, os efeitos lembram a ativação do Sushumna, trazendo clareza, presença e expansão. Enquanto algumas tradições indianas falam de despertares súbitos e intensos da Kundalini, os taoístas enfatizam o cultivo progressivo, gentil, quase como regar uma planta rara. Ambos os caminhos, embora diferentes, apontam para o mesmo horizonte. Um ser humano desperto, que sabe unir ciência e espiritualidade, corpo e consciência, razão e intuição. Essa prática cuidadosa serve como uma espécie de ancoragem. Ela evita surtos de energia
que poderiam desestabilizar seu sistema e, ao mesmo tempo, cria uma base firme para o progresso, tanto no bem-estar físico quanto no despertar espiritual. Agora talvez você se pergunte, se esses canais de energia são tão importantes, por que ninguém fala sobre isso nas escolas? Por que esse tipo de conhecimento não está nos livros que a gente lê na juventude? Talvez porque o modelo de ensino ocidental sempre tenha privilegiado aquilo que pode ser medido, contado, repetido em laboratório. E o mundo sutil, o mundo da experiência interna, é justamente o oposto disso. Ele é subjetivo, misterioso, pessoal. Ou quem sabe, porque ativar essas energias te torna menos manipulável, mais autêntico e livre no modo de pensar e agir, menos dependente de estruturas externas de controle. Reflita sobre isso. Se você sente afinidade com esses ensinamentos sobre os 3 nadis e quer se aprofundar, aproveita para se inscrever no canal. Estamos apenas começando essa jornada de redescoberta da sabedoria ancestral aplicada à vida moderna. Mas afinal, como trabalhar com esses nadis na prática? Uma das técnicas mais conhecidas e mais eficazes é a Nadi Shodhana, ou respiração alternada pelas narinas. Essa prática milenar ajuda a equilibrar Ida e Pingala com uma simplicidade que impressiona. Feche a narina direita com o polegar. Inspire pela esquerda. Depois, feche a esquerda com o dedo anelar. Abra a direita e expire. Agora inspire pela direita e continue. Faça isso por 11 a 21 vezes. Parece simples demais para ter efeito? Experimente por uma semana e observe sua mente. Você pode se surpreender com o nível de calma, clareza e estabilidade emocional que isso traz. E o mais bonito, você não precisa de nenhum equipamento especial, só do seu tempo e presença. E se quiser levar a prática a um nível mais profundo, adicione visualização. Imagine uma luz prateada fluindo pelo canal esquerdo e uma luz dourada pela direita. Atribua o som Hum a Ida e Tam a Pingala, enquanto visualiza cada um sendo purificado. Ida com o frescor da água, Pingala com a intensidade do fogo. Alguns praticantes avançados usam o Mula Bandha, a contração do períneo, para guiar a energia pela coluna, segurando a respiração e liberando-a aos poucos. Mas isso exige cuidado, experiência e tempo. Não é para apressar. Tudo na espiritualidade real exige escuta e respeito ao próprio ritmo. Quando esses canais começam a despertar, é comum surgirem fenômenos curiosos. O corpo se move sozinho, como se liberasse bloqueios antigos. Alguns ouvem sinos sutis. Ida costuma produzir tons agudos. Pingala, ruídos graves como trovões distantes. Pode haver mudanças de temperatura interna, com sensações de frio ou calor inesperadas, e até percepções visuais, mesmo de olhos fechados, como se a mente estivesse expandindo sua visão além dos sentidos físicos. Há quem relate um tipo de êxtase tranquilo, uma felicidade que não depende de nada externo. Outros sentem um gosto adocicado na garganta, conhecido como Amrita. Alguns experimentam a língua se movendo espontaneamente em direção ao palato, um sinal da ativação de Keshari Mudra. E há quem desenvolva uma audição sutil, capaz de captar sons à distância, como se o espaço estivesse mais vivo. Isso é chamado de escuta akáshica. E sim, você pode estar pensando, isso tudo parece fantasia espiritual. E está tudo bem. Esse tipo de reação é natural e até saudável. Nem os próprios mestres antigos incentivavam a obsessão por esses fenômenos. Eles são vistos como efeitos colaterais, não como o objetivo. O foco sempre foi a liberação da mente, a integração com o todo. Então não acredite de olhos fechados, mas também não descarte com desdém. A abordagem mais sábia é a mente aberta, investigar, experimentar com responsabilidade e, sobretudo, com respeito àquilo que não se pode medir, mas pode servir. E aqui vai um... Os textos antigos são claros. Já aqueles que enfrentam ansiedade, depressão ou outras questões emocionais profundas, geralmente se beneficiam de um ritmo mais lento, com práticas que favoreçam o aterramento e a segurança interior. Se você está gestando uma nova vida, evite exercícios que concentrem muita energia na base do abdômen. São cuidados simples, mas que fazem toda a diferença. Curiosamente,
Percebo que as pessoas mais apressadas em buscar poderes ou habilidades especiais são as que mais enfrentam dificuldades. Já quem se aproxima dessas práticas com humildade, em busca de autoconhecimento e de servir ao próximo, costuma avançar de forma mais serena. Isso é algo repetido por tradições antigas em todo o mundo. Quando o ego entra no caminho espiritual com sede de conquista, ele cria bloqueios. Mas, quando há entrega genuína, tudo flui. E você? Já vivenciou sensações estranhas ou intensas durante uma meditação ou prática energética? Conte nos comentários. Às vezes, uma experiência compartilhada pode ser a chave que alguém precisava para compreender a própria jornada. A ciência moderna vem tentando decifrar esse território sutil. Alguns pesquisadores associam os canais de energia como Ida e Pingala aos ramos simpático e parasimpático do sistema nervoso autônomo. Já o canal central, Sushumna, é frequentemente relacionado à medula espinhal e ao fluxo do líquido cefalorraquidiano. Outras hipóteses falam de redes de fáscia, campos bioelétricos, emissão de biofótons ou até formas de energia que ainda escapam aos instrumentos atuais. Embora ainda não exista um consenso científico definitivo, diversos estudos têm identificado alterações fisiológicas mensuráveis em pessoas que praticam técnicas energéticas avançadas. Há padrões distintos de atividade cerebral, mudanças no funcionamento do sistema nervoso, impacto no sistema imunológico e até modificações genéticas. Tudo isso documentado em praticantes de longa data. Alguns testes mostraram variações no campo eletromagnético ao redor do corpo durante certas práticas. Isso prova de forma absoluta a existência dos nadis descritos pelas tradições? Ainda não. Mas sugere que, mesmo que estejamos usando linguagens diferentes, estamos falando dos mesmos fenômenos. Em outras palavras, os mapas mudam, mas o território é o mesmo. A harmonia entre Ida, Pingala e Sushumna representa um princípio espiritual profundo, o equilíbrio entre opostos e a transcendência da dualidade. Ida é a energia lunar, introspectiva, receptiva. Pingala é solar, ativa, expressiva. Já Sushumna é o caminho do meio, onde esses opostos se integram. Essa trindade simbólica aparece em todas as grandes tradições: Sattva, Rajas e Tamas no hinduísmo, Jing, Qi e Shen no taoísmo, corpo, alma e espírito na teologia cristã. E na Cabala, os três pilares: severidade, misericórdia e equilíbrio. Essa recorrência não é coincidência. Pode refletir algo essencial sobre a própria natureza da consciência. Quando a energia desperta e flui por esses canais, algo se revela. Aquilo que você buscava fora sempre esteve dentro. A sua verdadeira essência não foi perdida, apenas estava encoberta pela identificação com partes fragmentadas da sua experiência. Quando esse véu se dissolve, o que resta é a luz da consciência pura, silenciosa, plena, viva. Não estou pedindo que você acredite nisso cegamente. Na verdade, o ceticismo honesto é um aliado. Ele nos protege de ilusões e dogmas. A proposta aqui é diferente. Experimente por si mesmo. Trate tudo isso como hipóteses vivas. Teste as práticas. Dê-se algumas semanas. Observe o que muda no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente. Registre suas impressões. Converse com outras pessoas que estão trilhando esse caminho. Guarde o que tem valor. Solte o que não ressoa com você. Esse é o espírito que os mestres sempre incentivaram. O próprio Buda dizia: não acredite porque eu disse, experimente você mesmo. As tradições tântricas repetem: a realização direta vale mais que qualquer livro sagrado. E lembre-se, não há um cronograma universal para o despertar. Cada jornada é única, cada passo tem seu tempo. Os três nadis Ida, Pingala e Sushumna são um mapa sofisticado que ajuda a compreender a relação entre energia e consciência. Você pode explorá-los por meio da espiritualidade, da psicologia ou da ciência. Qualquer que seja o caminho, eles têm o potencial de oferecer mais vitalidade, clareza mental, equilíbrio emocional e expansão da consciência. Como diz um antigo texto tântrico, assim como o fogo está oculto na madeira e o óleo dorme dentro da semente de gergelim, o eu está escondido dentro de você, à espera do toque certo,
para despertar. E esse toque pode começar com algo tão simples quanto a próxima respiração.